Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, claro, do horário que você estiver estudando aí. O horário não é importante, o importante é que você esteja estudando, que você se mantenha estudando. Bom, Elder aqui para mais uma aula, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante interessante e é um assunto que costuma causar algumas dúvidas em quem começa a estudar, quem tem o primeiro contato. Mas a gente vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada tão difícil assim, ok? Hoje nós vamos tratar do tal possessive case, ou genitive case. Vamos lá. Possessive case. O que é o possessive case? O possessive case é uma estrutura onde nós vamos usar o apóstrofo e a letra S, ou às vezes só o apóstrofo, para fazer uma indicação de posse, ou para fazer uma indicação de associação entre duas coisas. Então, por exemplo, se eu digo que algo pertence a alguém, né, para fazer essa indicação de posse, de que algo é de alguém, ou de alguma empresa, ou de algo, enfim, para fazer essa associação, essa indicação de posse, nós vamos usar essa estrutura chamada possessive case, ok? Que nós vamos usar então o S e o apóstrofo, né? Na verdade o apóstrofo e o S, ou às vezes só o apóstrofo. Então vamos ver em quais casos nós podemos usar o possessive case. Nós vamos usar então o possessive case para pessoas, então para indicar posse para pessoas, né? Nós vamos usar para animais, seres animados no geral, ok? Para lugares, então, países, referências geográficas, lugares com nome de pessoas, enfim. Lugares, expressões de tempo, né? Se eu falo ontem ou semana passada, enfim. Organizações e empresas. Então, nesses casos, nós vamos poder usar o possessive case. Então, vamos ver alguns exemplos de possessive case. Ok, nesse primeiro exemplo aqui nós temos Martin's grandparents. Martin's grandparents. Grandparents significa avós em português, né? Avô e avó. Avô e avó. Então, avós em português, e nós temos então Martin's grandparents. Então, esse apóstrofo S está indicando que os avós são do Martin. Então, Martin's grandparents em português, né? Martin's grandparents significa os avós do Martin. Ok? Martin's grandparents, os avós do Martin. Em sequência nós temos The English teacher's last class. The English teacher's last class. Last class, a última aula. The English teacher, o professor de inglês, né? Então é a última aula do professor de inglês. The English teacher, apóstrofo S. Last class, a última aula do professor de inglês. The English teacher's last class. Someone's car. Someone, alguém. Car, carro. Someone's car, o carro de alguém. The tiger's tail. The tiger's tail. Tail, cauda, rabo. The tiger, o tigre, né? The tiger's tail, a cauda do tigre, ok? A cauda, tail, the tiger. O tigre, a cauda do tigre. The tiger's tail. My dog's hut. Hut é a casinha, né? É o canil. A casa do meu cachorro. My dog's hut. Brazil's beaches. Brazil's beaches. Beaches, praias, né? É o plural de beach, que é praia. Brazil's beaches, as praias do Brasil, certo? Germany's population. Germany's population. A população da Alemanha. Saturn's rings. Os anéis de Saturno. Rings, anéis, ok? Saturn's rings. Os anéis de Saturno. Yesterday's meeting. Olha só, uma indicação de tempo aí, né? Yesterday significa ontem. Meeting significa reunião. Reunião. Então, a reunião de ontem. Yesterday's meeting. Yesterday's meeting. A reunião de ontem. The company's manager. Manager, o gerente. Então, o gerente da empresa, o gerente da companhia. The company's manager. Ok. Então, são todos esses apóstrofo S indicando posse de alguma coisa, ou associação entre essas duas partes. Ok.
Vamos lá então, vamos pegar esses exemplos que nós tivemos de possessive case e vamos formar frases completas. Então, por exemplo, nós tínhamos Martin's grandparents. Então, uma frase completa poderia ser: Martin's grandparents are not from the USA. They're from Canada. Os avós do Martin não são dos Estados Unidos. Eles são do Canadá. Martin's grandparents are not from the USA. They're from Canada. The English teacher's last class. Nós tínhamos the English teacher's last class, quer dizer, a última aula do professor de inglês. Nós poderíamos dizer the English teacher's last class was awesome. Foi excelente, foi maravilhosa. A última aula do professor de inglês foi fantástica. The English teacher's last class was awesome. Awesome, fantástico, maravilhoso. No caso da aula, maravilhosa. Someone's car, o carro de alguém, né? Someone's car. A gente poderia dizer, por exemplo, Someone's car is parked right in front of my garage. O carro de alguém está parado logo em frente aqui à minha garagem. Someone's car is parked right in front of my garage. The tiger's tail was injured. A cauda do tigre estava machucada. The tiger's tail, a cauda do tigre. Yesterday, I took some time to fix my dog's hut. Yesterday, ontem, I took some time, eu tirei um tempo to fix my dog's hut, para consertar a casa do meu cachorro. Yesterday, I took some time to fix my dog's hut. My dog's hut, a casa do meu cachorro, a casinha do meu cachorro, ok? Continuando aqui para alguns outros exemplos, a gente tinha então Brazil's beaches, que são as praias do Brasil, né? Why are Brazil's beaches so famous? Why? Por quê? So famous, tão famosas ou tão famosos? Por que as praias do Brasil são tão famosas, né? Why are Brazil's beaches so famous? Brazil's beaches, as praias do Brasil. Germany's population is growing again. Is growing again. Está crescendo novamente. Germany's population is growing again. A população da Alemanha está crescendo novamente. A população da Alemanha, Germany's population. What are the Saturn's rings made of? De que são feitos os anéis de Saturno? What are the Saturn's rings made of? Do que são feitos os anéis de Saturno? Saturn's rings. Yesterday's meeting was highly productive. Yesterday's meeting, a reunião de ontem, was highly productive. Foi muito produtiva, foi altamente produtiva. E por último aqui, nós tínhamos então the company's manager, né, que é o gerente da empresa. Poderíamos dizer, the company's manager talked to me on the telephone. O gerente da empresa conversou comigo por telefone. Talked to me on the telephone. The company's manager talked to me on the telephone. The company's manager, o gerente da empresa, o gerente da companhia. Ok. Bom, então nós vimos os casos em que nós poderíamos usar o possessive case, usar essa estrutura de possessive case, né? Apóstrofo S ou somente o apóstrofo, como nós vamos ver aqui mais para frente, indicando posse. Em quais casos nós não podemos usar esse possessive case? Para coisas, ok? Então, associação entre duas coisas, geralmente a gente vai usar a forma de of. Por exemplo, the color of the t-shirt. A cor da camisa. The color of the t-shirt. Então, a cor da camisa, nós não diríamos, por exemplo, the t-shirt's color. Não. Entre essas duas coisas, nós geralmente vamos usar o of, ok? The color of the teacher. The color of the t-shirt. A cor da camisa. The software of this computer. The software of this computer. O software, né, o programa desse computador. Então, computador, programa, duas coisas, vamos usar a forma de of. The door of the kitchen. The door of the kitchen, a porta da cozinha. The pages of his book. The pages of his book. As páginas do livro dele. Então, livro, páginas, duas coisas. As páginas são do livro. Nós vamos usar a forma de of e não o possessive case. Finalmente, the lights of the street. As luzes da rua, duas coisas. Vamos usar a forma de
of. Vamos usar o of indicando então essa associação ou essa posse entre essas duas coisas, ok? Bom, então quais são as regras por trás do possessive case? Existem algumas regrinhas que nós vamos ver aqui agora. Então, vamos lá. Quando nós temos um possuidor único e simples, qual é a regra? Quando nós temos então somente um possuidor, nós vamos colocar o apóstrofo S, como naqueles outros exemplos que nós tínhamos visto. Simples assim, colocamos o apóstrofo e o S. Por exemplo, John's email address has been cancelled. John's email address, John, um único possuidor, um único dono, somente apóstrofo S, ok? É um possuidor simples, somente apóstrofo S. Então, o e-mail do John, né? O endereço de e-mail, o email address do John. John's email address has been cancelled, foi cancelado. My sister's pets. Pets, animais de estimação. Os animais de estimação da minha irmã. Minha irmã, um possuidor único, simples, ok? My sister's pets. Os animais de estimação da minha irmã make a big noise. My sister's pets make a big noise. Os animais de estimação da minha irmã fazem um barulho danado, fazem um grande barulho, fazem um barulho danado. My sister's pets make a big noise. Então, apóstrofo S depois de sister, indicando que os pets, né, que os animais de estimação são da minha irmã. Continuando, the student's presentation. The student's presentation, a apresentação do estudante, a apresentação do aluno ou da aluna, ok? The student's presentation was about literature. A apresentação do estudante foi sobre literatura. Finalmente, nós temos we should fight against these government decisions. These government decisions, as decisões desse governo. We should fight against. Nós deveríamos lutar contra as decisões desse governo. We should fight against these government decisions. Ok? Então, possuidor único simples, somente colocamos o apóstrofo S em seguida. Próximo caso, quando nós temos um plural terminado em S. Então, o possuidor é um plural terminado em S. Nesse caso, nós vamos somente usar o apóstrofo e não vamos colocar o S em seguida. Exemplos. The lion's cage is too small for them. The lion's cage. A jaula dos leões. Leões, lions, plural terminado em S, somente o apóstrofo indicando essa posse, a jaula dos leões. The lion's cage is too small for them. A jaula dos leões é muito pequena, é pequena demais para eles. It's too small for them. My best friend's favorite sport is soccer. My best friends, os meus melhores amigos. Friends, plural com S, né? Plural terminado em S, somente o apóstrofo. Favorite sport. Então, o esporte favorito dos meus melhores amigos. My best friend's favorite sport is soccer. É futebol. E, por último, the girls' dresses. Girls, plural terminado em S, né? Garotas, dresses, vestidos. Os vestidos das meninas, os vestidos das garotas. The girls' dresses were really beautiful. Estavam realmente bonitos. Possuidor terminado em S, colocamos somente o apóstrofo, ok? The lion's cage, my best friend's favorite sport, the girls' dresses. Próximo caso é quando nós temos um plural não terminado em S. Então, nesse caso, nós vamos colocar naturalmente o apóstrofo S depois desse plural. Por exemplo, James used to be sad because of some people's jokes. People, plural de pessoa. Então, people, pessoas, né? Some people's jokes. As piadas de algumas pessoas. People, plural sem S, colocamos o apóstrofo S normalmente. A James costumava ficar triste por causa das brincadeiras de algumas pessoas, por causa das piadas de algumas pessoas. James used to be sad because of some people's jokes. The children's toys were bought in New York. The children, plural, crianças ou filhos, sem S. Então nós colocamos naturalmente o apóstrofo S para indicar essa
posse. Então, the children's toys, os brinquedos das crianças. The children's toys. Foram comprados em Nova York, né? The children's toys were bought in New York. E the women's rights movement resulted in significant changes. The women's rights. Women, mulheres, o plural de mulher. Women, mulheres. Rights, direitos. Apóstrofo S depois de women, já que é plural, terminado sem S. O movimento de direito das mulheres resultou em grandes mudanças, em mudanças significantes. The women's rights movement resulted in significant changes. Ok? Então, plural, não terminado em S, colocamos naturalmente o apóstrofo S em seguida. Joia? Vamos adiante. Nomes próprios terminados em S. Bom, aqui nós vamos ter dois casos. Vamos primeiro por esses 3 exemplos aqui. Nós temos o primeiro exemplo. Charles's parents gave him a dog today. Simples. Então é o mesmo caso que nós tínhamos, mesmo caso que o primeiro que nós vimos, né? A gente só coloca o apóstrofo S depois do nome, no caso aqui o nome Charles. Agora a pronúncia muda um pouco. A gente diz Charles's. Então a gente coloca esse is depois, né, do S. Charles's parents, os pais do Charles. Os pais do Charles, Charles's parents, gave him a dog today. Os pais do Charles deram para ele um cachorro hoje. Deram para ele um cachorro. Gave him a dog. Deram um cachorro para ele. Today, hoje. Charles's parents gave him a dog today. Seguinte. Where is Carlos's house? Carlos's house. Carlos's house, a casa do Carlos. House, casa. Where is Carlos's house? Onde é a casa do Carlos? Where is Carlos's house? Olha a pronúncia. Carlos's. Ok? E o terceiro exemplo. James's girlfriend is a lovely girl. James's girlfriend. Girlfriend, namorada. James, a namorada do James. James's girlfriend is a lovely girl. A namorada do James é uma menina adorável. É uma menina amável. É uma doçura de menina. James's girlfriend, a namorada do James. Bom, aí a gente tem então esse quarto exemplo, que está até destacado em vermelho aqui, né? Jesus' teachings have changed the world. Jesus, somente apóstrofo, não temos o S em seguida. Helder, por quê? Pelo seguinte, para nomes bíblicos, nomes historicamente reconhecidos, nós vamos usar somente o apóstrofo, ok? Então nomes clássicos, nomes bíblicos, por exemplo, Jesus, né? Jesus, somente o apóstrofo. Então teachings, que são os ensinamentos, Jesus teachings, os ensinamentos de Jesus. Jesus teachings have changed the world. Os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo. Então vamos prestar atenção. Quando tivermos um nome comum terminado em S, colocamos o apóstrofo S, a pronúncia muda um pouquinho, né? Charles's parents, Carlos's house, James's girlfriend. E quando tivermos um nome clássico, bíblico, historicamente reconhecido, terminado em S, somente o apóstrofo. Ok? Seguinte. Mais de um possuidor. Então, quando nós temos mais de um possuidor de alguma coisa, como isso funciona? Simples, temos 2 casos aqui. Nos primeiros 2 exemplos, nós temos uma coisa que pertence a 2 pessoas diferentes. Então, essas 2 pessoas são possuidoras de uma única coisa. Então, nós temos, por exemplo, Ken and Josh's house is near the airport. Ken and Josh's house é a casa do Ken e do Josh. Ken e Josh são os donos de uma única coisa. Então nós colocamos, nesses casos, o apóstrofo S na última posição, no último nome. Ken and Josh, apóstrofo S. House, a casa do Ken e do Josh. É perto do aeroporto. Ken and Josh's house is near the airport. Próximo exemplo é a mesma coisa. Mr. Jones and his wife's apartment is on the 7th floor. O apartamento do Mr. Jones, do Sr. Jones e da esposa dele. Então, Mr. Jones, primeiro possuidor.
his wife, a esposa dele, segunda possuidora. Os dois possuem esse apartamento, que é uma coisa só. Então a gente coloca o apóstrofo S na última posição, ou seja, depois aqui de esposa, né? Mr. John's and his wife's apartment is on the 7th floor. Fica no 7º andar. E quando nós temos numa frase dois possuidores ou mais, ok? Mas no mínimo dois possuidores de coisas diferentes. Colocamos o apóstrofo S em cada uma então dessas pessoas. Por exemplo, Mary's and Linda's jobs pay really well. Jobs, empregos. Então, o emprego da Mary e o emprego da Linda pagam muito bem. Ok? Então nós temos duas possuidoras de coisas diferentes. Dois empregos diferentes. Cada uma, claro, tem o seu emprego, ok? E o último exemplo. Sally's and her son's rooms are usually neat and clean. Sally's and her son's rooms. Rooms, os quartos, né? Os quartos da Sally e do filho dela geralmente estão organizados e limpos. Então, a Sally tem um quarto dela, o filho da Sally tem o quarto dele. Então, são dois possuidores de duas coisas distintas, duas coisas diferentes, ok? Cada um tem o seu quarto. Então, colocamos o apóstrofo S tanto na primeira pessoa quanto na segunda pessoa possuidora aqui. Sally's and her son's rooms are usually neat and clean. Ok? Claro? Get it? Do you get it? So, let's move on. O apóstrofo S, ele pode também vir sozinho, depois de algum substantivo. Elde, sozinho? E aí, nada em seguida? Nada em seguida. Mas como assim? Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, ok? My cell phone is not as good as George's. My cell phone is not as good as George's. As good as. Tão bom quanto. Então, o meu celular, o meu telefone celular não é tão bom quanto o do George. Então, George, apóstrofo S. Isso quer dizer que o meu celular não é tão bom quanto o do George. Então, já está implícito aí que nós estamos falando do celular. O celular já foi mencionado na frase. Eu poderia dizer tranquilamente, my cell phone is not as good as George's cell phone. Mas não precisa, ok? Já sabemos que estamos falando de celular. My cell phone is not as good as George's. Próximo exemplo. Whose car is this? Whose car is this? De quem é esse carro? It's Sarah's. É da Sarah. It's Sarah's. Whose car is this? It's Sarah's. E finalmente, Kate's book collection is much larger than Brian's, I guess. A coleção de livros da Kate é bem maior, is much larger than Brian's, do que a do Brian, eu acho. A coleção de livros da Kate é bem maior do que a do Brian, eu aposto. I guess, eu aposto que é, eu acho que é, eu aposto que é. Eu aposto que a coleção de livros da Kate é muito maior do que a do Brian. Kate's book collection is much larger than Brian's, I guess. Então, than Brian's, do que a do Brian, do que a coleção de livro do Brian. Claro. Ok. Bom, então todas essas regras são o que está por trás do possessive case. Como vocês puderam perceber, não é um bicho de 7 cabeças, ok? Na verdade é um assunto simples que com um pouco de prática e algum estudo você vai dominar sem problema algum, ok? Qual é o segredo, Helder? Estudar, estudar e estudar. Praticar, praticar e praticar. Well, that's it. That's all about the possessive case. É tudo sobre o possessive case. A gente se vê na próxima aula. See you next class. Goodbye.